Se o imóvel estiver locado e você quer arrematar esse imóvel está em leilão, porém ele está locado, está com locação, alugado. O que você deve fazer então para resolver? Você deve, é viável você arrematar um imóvel que esteja locado? Como é que você lida com essa situação? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo agora. Há muitos casos, tá? Onde o imóvel que está indo a leilão, ele tem locação. Como você deve se portar, deve proceder nesse tipo de situação? Qual é a regra geral? Bom, a regra geral é que, uma vez que você arremata um imóvel que esteja locado, você transfere o imóvel para você e você denuncia o contrato de locação. Ou seja, você extingue o contrato de locação. E aí você tem 90 dias, a partir do momento que você registra a carta de arrematação e transfere o imóvel para você, você tem 90 dias para denunciar o contrato. Após esse período, você concorda, automaticamente você concorda com a locação e ela não pode ser desfeita mais, ok? Agora, se nesse prazo de 90 dias após a transferência do imóvel, você não quer ficar com a locação, não interessa para você, você denuncia o contrato de locação, e aí a pessoa, o inquilino, né, que está lá no imóvel, ele tem um prazo de 90 dias para desocupar o imóvel. Então vamos lá. A regra geral é a denúncia do contrato de locação. Você extinguir o contrato de locação caso você não tenha interesse de permanecer com a locação de um imóvel que você arrematou. Você só vai fazer essa denúncia depois que você transferir o imóvel para você, e você tem um prazo de 90 dias para denunciar. 90 dias para denunciar. Após esse prazo, automaticamente, né, presume-se que você concorda com a locação. Opa, vou fazer a denúncia do contrato. Eu tenho 90 dias para fazer isso a partir do registro da carta de arrematação que transferiu o imóvel para mim. E aí, a pessoa que está lá, o inquilino, tem 90 dias para desocupar o imóvel. Então, 90 dias para denunciar, 90 dias para desocupar o imóvel que está lá locado. Essa é a regra geral. Porém, existe uma situação que você não vai conseguir denunciar o contrato. A regra geral é denunciar o contrato de locação. Porém, existe uma exceção, onde você vai ter que cumprir o contrato. Quando isso acontece? Três requisitos para que essa situação ela possa ser caracterizada. Primeiro, se for um contrato de locação por prazo determinado e no contrato existir a cláusula de vigência, mesmo em caso de alienação, tem que ter uma cláusula expressa no contrato de locação por prazo determinado, a cláusula de vigência, ou seja, em caso de alienação, esse contrato permanece vigente, tem que estar escrito isso lá no contrato. E o terceiro requisito, que esse contrato esteja averbado, tá, na matrícula do imóvel que está indo a leilão. Se isso acontecer, você não vai conseguir denunciar o contrato. Você vai ter que aguardar o cumprimento do contrato, o término do contrato de locação. Então, olha só, você não vai conseguir denunciar o contrato de locação se for um contrato de locação por tempo determinado, tá? As três coisas têm que estar caracterizadas lá, três coisas juntas, não é uma ou outra, são as três. Contrato por prazo determinado, que tenha cláusula de vigência expressa nele em caso de alienação do imóvel e que esteja averbado na matrícula do imóvel. Tem que ser os três. Se faltar um, aí entra na regra geral. Tem que ter os três requisitos, tá? Contrato por prazo determinado, com cláusula de vigência em caso de alienação e averbado na matrícula do imóvel. Se isso acontecer, você não vai conseguir denunciar o contrato, ou seja, você vai ter que cumprir. Logicamente, se existe essa condição e foi averbado, na hora de você fazer análise da documentação da forma que eu ensino no método Análise Pro, você vai saber antes de entrar no leilão que existe aquela condição, ou seja, contrato por prazo determinado, com cláusula de vigência e também averbado na matrícula, porque se está averbado na matrícula, você vai, logicamente, observar isso na análise da documentação. Aí, se interessar para você, de repente é um bom aluguel.
pelo valor que você, né, pode arrematar, pode ser que a locação que hoje, sei lá, está em torno de 0,3, 0,4, 0,5 do valor do imóvel, se você arremata pela metade, isso vai dobrar. Então pode ser, nós já vimos casos, que a alocação representou 1% em média, 1% até mais, né, em outros casos, mas às vezes 0,8%, 1% ao mês do valor investido, porque você arrematou um imóvel com valor menor. Para quem, investidor que está procurando investir em leilões para fazer renda, né, uma excelente oportunidade, né, uma situação muito boa. Muita gente arremata para fazer renda, outros para ganho de capital. Vender, né, arrematar para vender e aumentar o capital. E outros não, só querem fazer renda. Aqui na Leilões de Investimentos, nós temos esses dois tipos de investidores. Tá? E os dois são altamente lucrativos. Ok? Então, não se preocupe com a questão do imóvel estar alocado, porque vai depender muito qual é o objetivo pelo qual você está investindo, se é para fazer renda, se é para ganho de capital, e você vai fazer a análise da forma que eu ensino dentro do método. Tá? Análise Pro. Se você ainda não conhece o método Análise Pro, aqui abaixo na descrição desse vídeo, tem um link lá para te explicar exatamente como é que funciona esse método Análise Pro, que eu formatei exclusivamente para investidores como você. Tá? Então, se você é investidor ou pretende investir em leilão de imóveis, que é altamente lucrativo e seguro, tá? E eu recomendo fortemente, cara, começa a entender melhor como funciona essa modalidade, tá bom? Bom, se essa informação foi relevante para você, dê um ok aqui, um seu like, tá? Se você ainda não é assinante, assina o canal, coloca a notificação. Toda terça, toda sexta-feira, às 17h30, tem um novo vídeo aqui para você com informações, um conteúdo realmente relevante, prático, para você se dar muito bem e lucrar realmente com leilão de imóveis, e principalmente com segurança, que é o que interessa. Segurança nos negócios. Não se pode perder dinheiro. Tem gente que perde? Sim, porque não tem o conhecimento correto, ok? Bom, a gente se encontra então no próximo vídeo.